Olá, mais um vídeo que estou gravando da intenção de ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus. Desta vez, o meu comentário, que deve ser de uns 10 minutos, é sobre a teologia da prosperidade. O que a palavra de Deus fala sobre a prosperidade? Bem, referindo-se ao antigo Estado de Israel, o povo de Israel, realmente houve uma promessa feita por Deus, várias promessas de prosperidade. Essas prosperidades, elas vinham em forma de bênçãos para todos aqueles que cumprissem a aliança, o pacto. Eu usufruía de prosperidade, de saúde, enfim, tudo nesse aspecto. Mas nós hoje vivemos no período da fase cristã. O que quer saber é se nessa fase cristã também Deus teve promessa nesse aspecto. Bem, devemos começar por uma famosa frase de Jesus, onde ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Bem, mas não foi só essa declaração de Jesus. O foco de Jesus na fase cristã já não era mais um Estado cristão, ou como se fosse, como que pensam os islâmicos, um Estado islâmico. Não. A mensagem do cristianismo pregada por Jesus é que o seu reino não seria desse mundo. Portanto, ele disse para os seus seguidores, logo no seu primeiro sermão, que eles não deviam andar ansiosos pelas coisas desse mundo. Ele disse assim, não podemos servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e desprezar o outro. Portanto, não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso está constando no capítulo 6 de Mateus, o verso 24. Isso foi provavelmente o seu primeiro sermão. Mas ele teve logo também no início um outro fato interessante. Ele, entrando em Nazaré, onde ele foi criado, entrou numa sinagoga e lhes deram um livro do profeta Isaías para ele fazer uma explanação. E ele abriu e fez uma leitura nas quais ele se introduziu, dizendo que essa profecia estava se cumprindo naquele momento. Lá no profeta estava dizendo o seguinte: o Senhor me ungiu para evangelizar aos pobres. Então, esta era uma profecia referente que se cumpria em Cristo. Foi ungido para evangelizar aos pobres. Bem, nós todos sabemos que o Evangelho é uma mensagem que deve ser destinada a todos os habitantes da Terra. É uma mensagem global. Mas por que ele focaliza assim, aos pobres? Devemos entender que todos os ricos desse mundo têm dificuldade de se converter, porque para eles é uma humilhação. De forma que, quando um rico aceita o Evangelho, aceita a mensagem cristã, ele vai ter que se sentir como um indivíduo pobre. Vai ter que se tornar irmão do varredor de rua, do que vive de salário mínimo. Então, vai ter que se nivelar aos pés da cruz, no mesmo nível. Aos pés da cruz, todo mundo precisa se sentir igual, humilhado, e implorar a Deus o perdão e a renovação espiritual para ser um cidadão do seu reino. Falando ainda nesse mesmo assunto, o que foi que escreveu o apóstolo Paulo? Se formos para a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, o versículo 8, 9 e 10, ele diz o seguinte: tendo com que comer e se vestir, estejais contente. Porque os que querem ficar ricos caem em tentação e laços e muitas concupiscências loucas, nas quais submergirão os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Essa mensagem de Paulo não era para ricos, mas era para aqueles que querem se tornar-se ricos. É o que diz o verso 9. Os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laços
e muitas concupiscências loucas, nocivas, aos quais os homens se poderão se perder. Portanto, tem muita gente pobre querendo ser rico nessas igrejas, que vão para as igrejas, a única aspiração é tornar-se rico. É por isso que a mensagem inicia da seguinte forma: tendo com que comer e vestir, estejais contente. Então, amigos, o apóstolo Tiago também ainda focaliza um pouco nesta área. Ele disse na sua carta: porventura não são os ricos que vos oprime e arrasta pelos tribunais? Ele ainda diz, ainda no capítulo 4, e o verso 3 da sua carta, ele diz assim: pedis e não recebereis, porque pedis maus, porque pedis para esbanjarem em seus prazeres. Portanto, não recebe. E uma mensagem que Tiago destina exclusivamente aos ricos, dos últimos dias, que vão se lamentar porque as suas riquezas estão sendo corroídas pelo ferrugem, pela traça, e o clamor dos ceifeiros, que foram mal pagos, chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos, e estes não vão ficar impunes. Amigos, é o seguinte: milhares, centenas de pessoas estão nos hospitais necessitando de órgãos, rins, fígados e diversos outros órgãos que são transplantados, coração e etc. E eu gostaria de dizer a você que cada uma pessoa que recebe um órgão de alguém é porque alguém perdeu a vida. Teve que morrer alguém para que outros venham a ganhar. Se uma população pobre que enche uma igreja, todos querendo adquirir fortuna e bênçãos materiais, vai ter que alguém perder para que essas riquezas tenham outro destino. Alguém tem que estar perdendo. Para alguém perder, meu amigo, os seus bens, e esses bens ganhar um destino a outros proprietários, isso é desonesto, isso é desonestidade. Isto é ilícito. No caso dos órgãos, não é ilícito, porque o indivíduo já está morto. Os seus órgãos iam ser lançados na terra. Há um aproveitamento. Mas no caso das riquezas, não tem jeito, não tem milagre, não cai do céu. Tudo tem que ser fruto do trabalho, fruto do esforço de alguém. E quando você quer que essas coisas sejam canalizadas para você, você ficando só esperando elas chegarem, não está certo isso. Isso é uma metodologia que não se encaixa no plano de Deus. Todos terão a oportunidade de correr sua corrida profissional através do preparo para concurso, seja o que for, para poder ter a sua sobrevivência nesse mundo. Seja ela em uma sobrevivência decente ou não, aí vai depender do instinto de cada um, sabendo que todos prestarão contas do que fizeram e como fizeram e por que fizeram. Estou aí, amigos. Espero ter lhe ajudado você a compreender melhor sobre o assunto. E Deus o abençoe e levante a sua cabeça e saber que este mundo dentro em breve estará sendo incendiado e nós, os salvos, teremos um outro mundo, uma outra pátria, um outro tesouro que se encontra nas mãos de Deus. Bom dia.